Olá, sou Sérgio Benken, professor de coaching e mentoring da Alune. Vocês terão acesso ao meu currículo aqui embaixo. Competências do líder coach. Vamos agora investigar e estudar mais algumas competências necessárias para o líder coach. Agora vamos investigar duas competências: saber perguntar e o foco no potencial do nosso cliente ou subordinado. Aqui estamos diante das competências de um líder coach: estabelecer o rapport, ouvir o latente, saber perguntar, foco no potencial e reconhecer. A aula de hoje, especificamente, estamos focando o saber perguntar e o foco no potencial. Saber perguntar é a principal ferramenta do coach. Todas as outras são satélites. Essa é a solar. Esta é a principal. Saber perguntar é você respeitar aquela fundamentação teórica da maiêutica socrática. É você respeitar o que aprendemos com Sócrates. É você perceber que não devemos responder, mas sim perguntar. Muito mais importante do que responder ao nosso cliente, ao nosso subordinado, é fazer perguntas corretas, perguntas poderosas, perguntas certas, que façam com que ele reflita, que façam com que ele encontre a resposta pelos seus próprios meios, que faça com que ele se sinta mais autônomo, que faça com que ele se sinta mais motivado, porque o gestor identifica potencial nele, valoriza e o respeita. Não o faz se sentir apenas como um reprodutor daquilo que está definido pelo gestor. Não. Esse funcionário pode pensar, pode dar ideias, pode descobrir soluções, porque ele está sendo estimulado por um gestor adequado. Então, saber perguntar é vital. É a principal ferramenta que utilizamos em coaching. Então, é uma competência muito importante que você tenha desenvolvido. Vamos ver na prática, então. Bom, nós temos dois tipos de pergunta, né? A pergunta aberta e a pergunta fechada. Pergunta aberta, o nome já diz, né? Vai provocar respostas descritivas. Não tem uma resposta única, né? São perguntas abertas. E a pergunta fechada? Não, essas são limitantes, são perguntas pobres, porque elas provocam respostas de sim ou não. Então vamos começar com as perguntas fechadas, tá? Exemplos do que você não deve fazer, né? Por exemplo, você está se sentindo bem? A pessoa vai dizer sim ou não, né? Você já fez o trabalho? Sim ou não? Você gosta de falar em público? Você quer debater o projeto? A resposta vai ser sim ou não. Não tem muita alternativa quanto a isso. Por isso que se chama de pergunta pobre. Ela é muito limitante. Então, qual é a nossa estratégia para o coaching? Uma ferramenta prática para você. Faça o exercício. Não comece uma pergunta por você. Não utilize o você para começar uma pergunta, porque isso vai provocar no outro, no seu coach, no seu subordinado, uma resposta monossilábica de sim ou não. O ideal, utilizar perguntas abertas. Famosa estratégia, famosa ferramenta conhecida por 5W e 1H. Por quê? Porque são perguntas que no inglês começam com W e tem uma com H. O que, quando, onde, quem, por quê e como. Essas são perguntas poderosas, sempre as utilize. São perguntas abertas. Vão provocar no coach, vão provocar no seu subordinado uma mudança. Ele vai ter uma postura diferente porque ele vai ter que encontrar as respostas. Vai se sentir valorizado por isso que você confia nele. Temos aí o caso, né, em algumas situações vocês vão encontrar 5W e 2Hs. Por que isso? Porque em algumas situações você tem que dizer quanto vai custar um projeto, né, fazer orçamento e etc. No caso de coaching, provavelmente você não vai estar utilizando muito isso, porque não vai ser o teu foco principal. Mas quando for o caso, nada impede que você utilize. Então, resumidamente, pergunta ruim. O coach vai para o passado. O porquê. E pergunta boa. Leva o coach para o futuro. Então, essa é a grande exceção que você deve tomar muito cuidado nas perguntas abertas. Em coach, muita atenção agora, em coach, não usamos o why, não usamos o porquê. Isso geralmente leva a pessoa para o passado. Então, se eu pergunto para o meu funcionário, por que você se atrasou? E ele, obviamente, vai ter que olhar para trás.
Ah, porque passei mal de noite, porque um ônibus que eu peguei atrasou, porque o pneu do meu carro furou. Enfim, ele vai ter que dar justificativas racionais de alguma coisa para o passado. Uma pergunta boa. Foca o quê? Futuro, já dizíamos várias vezes, né? Então, a pergunta estratégica que você tem que fazer é: o que que você pode fazer para, a partir de hoje, chegar sempre no horário? Eu jogo essa pessoa para o futuro e faço com que ela passe a refletir sobre o problema e não pergunto coisas do passado dela, que são importantes em outras situações, não no momento de coaching. Na prática do coaching, nós jogamos a pessoa para o futuro. Perguntas poderosas para o dia a dia. Como você está hoje? Isso é o que geralmente o leigo faz. Para que você possa provocar uma conversa significativa, é importante que você faça diferente. Vamos focar o positivo dessa pergunta? Em vez de perguntar como você está hoje, o que que você fez hoje que te fez bem? O que que você faz hoje, o que que faz você hoje se sentir bem? Né? Não é uma forma diferente de perguntar, focada mais no positivo, né? O saber perguntar, essa competência é muito importante você treinar no dia a dia. Em que você trabalha? O leigo pergunta dessa forma, nós perguntamos de forma diferente. O que que você mais gosta no seu trabalho? Então eu vou focar sempre que essa pessoa, através de uma pergunta que eu faça, se volte para o positivo, se volte para aquilo que ela tem mais prazer. O leigo, fale-me de sua família. Como você perguntaria, o que que você mais gosta de fazer com a sua família? Então remeta-se em situações que são gostosas para ela, né? Onde você mora? É uma pergunta comum, né? Você pode passar a perguntar o que que você mais admira no bairro onde você mora, ou nessa cidade que você mora. Como é que está o seu dia? Pergunte qual foi o melhor momento do seu dia hoje. Isso é mais significativo para a pessoa, né? Ou uma característica sua que eu vou me lembrar para sempre, né? Um ponto positivo seu. São perguntas muito interessantes. Quarta competência, a penúltima, né? Vamos ver essas duas hoje. O saber perguntar e o foco no potencial. Essa quarta competência é sempre estimular o coaching em direção à meta. Fazer com que ele vá para frente, mas direcionado para aquele ponto onde ele deve atuar. Sempre fazê-lo dar os passos iniciais utilizando o que ele possui de potencial. Então, se ele chega para você e fala, eu estou com dificuldade neste relatório, cuidado, né? Uma pessoa leiga, sem noção de coach, vai perguntar, que dificuldade é? O que está acontecendo? Jogou para trás, né? Jogou para o passado e focou o problema. A ideia é, o que podemos fazer para melhorar esse relatório? O foco no potencial está em estimular essa pessoa a ir para frente com aquilo que ela tem de recurso positivo. Meu chefe anda me sobrecarregando demais. Bom, você vai ter que fazer uma pergunta que vai fazer com que ele resolva essa situação. O que você pode fazer para gerenciar melhor o seu tempo? O que você pode fazer para poder conversar com ele e mostrar que está havendo uma sobrecarga? Jogo para o futuro e para a resolução. Meu marido não quer que eu seja promovido. O que podemos fazer para que ele se integre, né? Que ele valorize essa promoção? Vou ficar reprovado em física. O que podemos fazer para você ser aprovado em física? Né? O que pode ser feito para você ser aprovado em física? Estou entrando no cheque especial. O que pode ser feito para você melhorar a sua condição financeira, sua saúde financeira? Sempre no sentido do positivo.